Boa tarde, boa tarde. Estamos no jardim da sede da Ordem dos Advogados. É o lançamento do livro Direito Comercial Geral da UADA e da Guiné-Bissau. Um livro da autoria do professor Dr. João Espírito Santo, docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e é assessor científico da Faculdade de Direito de Bissau. Vamos para a cerimônia. Mais uma vez, muito obrigado. Eu queria só, em nome dos organizadores deste evento, dizer que a presença de todos aqui, a presença dos presentes, passa a redundância, é motivo de grande prazer. E eu começaria por, em obediência à tradição, permitam estar a repetir isso, fazer a apresentação da mesa. Começaria por apresentar o vice-bastonário, que vai aqui fazer a apresentação do livro, refiro-me ao professor Dr. Januário Correia. Uma salva de palmas. Nós queríamos que o evento não fosse só formal, mas que tivesse um misto de cultural, não quero dizer bem cultural, mas tratando-se do lançamento do livro. O livro é acadêmico, mas vamos tentar estar mais à vontade. Também gostaria de vos apresentar o mestre Alcides Gomes, estou a seguir esta ordem, que é o diretor da Faculdade de Direito de Bissau. A ele também uma salva de palmas. Igualmente, apresento-vos quem aqui representa a editora Corubal, o mestre Rui Jorge Cimedo. Também a ele uma salva de palmas. E apresento-vos o bastonário da Ordem dos Advogados, o nosso mestre Basílio Sanca. Uma salva de palmas. Para depois cumprir aquela fórmula de dizer por fim, mas não menos importante, apresento-vos o próprio autor do livro, que foi o ex-assessor jurídico da Faculdade de Direito de Bissau, científico, o termo jurídico agora ficou, não é? Que é o professor doutor João Espírito Santo. Uma salva de palmas. Eu queria só fazer o impossível, mas aproveito para anunciar, nós contávamos ter aqui a presença a tempo da Televisão Nacional da Guiné-Bissau para fazer a cobertura, dar a importância do ato, mas enquanto chega e enquanto também se prepara para o passo a seguir, que é o momento de intervenções, eu começaria por, a minha própria curiosidade, estar a destacar algumas presenças. Nós temos aqui a presença do ex-bastonário da Ordem dos Advogados, refiro-me ao Dr. Armando Mango, a ele uma salva de palmas. A presença dos docentes da Faculdade de Direito de Bissau, que agora muitos estão nos outros lugares, refiro-me ao João Biagué, o mestre, entre muitos. A eles também uma salva de palmas. Agora está a funcionar bem, não é? A diretora do BCAO. Sim. Uma salva de palmas. Olha, aqui é que está o problema de estar a destacar pessoas. Depois a pessoa não se lembra. Eu ia me esquecer. É verdade, com máscara eu não estou a cumprir. Também eu vou destacar a presença, não devíamos esquecer, não é? Esquecer de lembrar, permitam-me isto, o Presidente do Supremo Tribunal, que aqui está, Paulo Sanha. Eu vou destacar o nosso professor aqui, senão ele leva-me a reprovação. Apresento o professor Mamadou, não é? Que está aqui entre nós, está à frente. Antigo assessor Cláudio Monteiro está aqui, sim. Uma salva de palmas. E apresento o mestre mais jovem aqui hoje, não é? Refiro-me ao mestre Julião Vieira Insumo. Mais jovem aqui hoje, não é? Apresento o Dr. Januário. Dr. Januário já está. Eu referia-me a quem? O Osvaldo, Dr. Osvaldo, Dr. Honório. Não quero chamar de DJ. Vamos começar. Muito obrigado. Então aproveito também para anunciar que o evento já está a correr direto através do
Sim, Galil Candé, temos aqui o Democrata. Agora estamos em direto, não é? A diferentes páginas na internet. E vamos começar, enquanto chega a televisão, depois fazemos o resto. Bom, permitam-me agora passar do informal para o formal. Vamos voltar. Vamos à ordem de intervenções. Aproveito para anunciar. Vamos, em primeiro lugar, ter alguma mensagem de felicitação e, se calhar, até de boas-vindas por parte do bastonário da Ordem dos Advogados, para depois termos o mestre Alcides, que vai aqui falar em nome da Faculdade de Direito, e depois a editora Corubal, e vamos ter aqui na quinta posição a intervenção do professor Dr. Januário, que aqui vai apresentar o livro para, no fim, ouvirmos o autor. Então eu passo a palavra, não sei se o microfone chega, ao bastonário da Ordem dos Advogados para a primeira intervenção. Obrigado. Basílio Sanca, bastonário da Ordem dos Advogados. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer as vossas presenças aqui e destacar algumas personalidades, dada a grandeza dessas mesmas personalidades, que é o caso da senhora doutora nacional da CO, Sua Excelência, o senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o nosso decano, Dr. Porcel, igualmente o nosso decano de ex-bastonário do Delegado, Dr. Arnaldo Mano, o nosso ex-assessor científico da Faculdade de Direito de Bissau, dois assessores aqui, dispensa a apresentação do autor do livro, e o nosso atual assessor científico da Faculdade de Direito de Bissau, o professor Dr. Hugo Alves, para darmos início a esta importante cerimónia, porque nós estamos aqui para relançar a OADA, porque são raras as obras do direito da integração. Esperemos que mais algum tempo temos aqui uma obra da UEMOA, porque também faz falta e, portanto, eu não vou alongar nas palavras, eu passo imediatamente ao Dr. Alcides, diretor da Faculdade de Bissau, para dar as suas palavras. Muito obrigado. Assim sendo, vamos agora passar a palavra ao mestre Alcides Gomes para a apresentação da Faculdade de Bissau. Ele que vem na aula. Muito boa tarde. Começo por cumprimentar a todos os presentes com as devidas distinções, para não estar a chamar um a um, porque já está a escurecer também. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que a faculdade está muito satisfeita com esta obra, por ser uma obra dedicada essencialmente ao direito guinense, ao direito vigente da Guiné-Bissau, mas essencialmente por ser uma obra feita por um docente da Guiné, um docente que trabalhou na Faculdade de Direito de Bissau e um antigo assessor científico da nossa faculdade. Esta obra foi pensada para servir os interesses dos alunos da Faculdade de Direito de Bissau e dos profissionais que trabalham nesse país. Por isso, como se repetiu aqui, é uma obra muito grande, de uma importância enorme para o país. Sobretudo se pensarmos que no domínio da OADA nós temos obras essencialmente na língua francesa, uma língua que a maior parte de nós não tem um domínio que lhe permita uma investigação muito séria, muito forte e que lhe possa poder chegar ao nível dos outros países. Então esta obra vem trazer um marco naquilo que tem a ver com os estudos que se têm realizado neste domínio e em outros nesse país. Mas, sobretudo, esta obra lança um desafio a todos os docentes da Faculdade de Direito de Bissau, impõe a todos um dever de também esforçarem-se ao máximo para poderem produzir obras científicas que vão servir à comunidade acadêmica, mas também a toda a comunidade profissional desse país.
O nosso obrigado ao professor João Espírito Santo tem sido, ao longo dos anos em que foi assessor científico nesta Faculdade de Direito de Guiné-Bissau, aliás, só para frisar que ele já esteve antes de ser assessor científico como docente da Faculdade de Direito de Guiné-Bissau, nos anos 90, tem sido, como estava a dizer, um exemplo daquilo que tem que ser um académico. Uma pessoa dedicada aos estudos, uma pessoa que se interessa por aquilo que é o trabalho académico, científico que se tem que produzir. Então, esta obra serve também para todos nós de exemplo. Não me alongo mais, é claro que teríamos muito mais para dizer, mas como já se faz tarde, fico por aqui e só volto a agradecer pelo exemplo, pela obra, e espero que todos possam tirar o máximo proveito da obra que hoje é-nos oferecido a todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Diretor da Faculdade de Direito de Bissau, Alcides Gomes. Sim, sim. Obrigado, mestre Alcides Gomes, diretor da Faculdade de Direito de Bissau. E assim passo a palavra a quem aqui representa a editora Corubal, tendo em conta mais um papel de entre vários que a editora Corubal tem estado a fazer neste momento. Assim passo a palavra ao mestre Rui Jorge Cimento para, em representação da editora, dizer as suas palavras. Passa a redundância. Muito obrigado. Para a editora Corubal, este evento se reveste de extrema importância, tendo em conta o seu caráter, a publicação de um livro de caráter científico. A editora Corubal surgiu em 2012 e tem contribuído muito, não só na publicação dos livros, como também na divulgação da língua portuguesa, que é o propósito principal, não só da nossa editora, como também do governo da Guiné-Bissau. Por isso, o ato que hoje se assiste para nós se resume em dois objetivos fundamentais. O primeiro é disponibilizar o acervo de caráter científico que possa servir de base para a produção de conhecimento. O segundo, contribuir na construção de acervo científico que também possa impactar no nosso sistema administrativo. Então, são esses os objetivos fundamentais que nos levaram a fazer a parceria com o professor Espírito Santo, no sentido de poder contribuir e colaborar naquilo que tem sido o esforço da editora Corubal. Desejamos votos de sucesso ao professor Dr. João Espírito Santo. Esperamos que esta obra que hoje estamos a assistir ao seu lançamento seja apenas mais um entre tantas obras que ainda virão. Obrigado e parabéns ao Dr. João Espírito Santo. Muito obrigado, ao mestre Rui Jorge Cimento, em representação da editora Corubal. Agora vamos tentar começar a abertura do livro através das palavras do professor Dr. Januário Correia, que aqui vai deixar as suas palavras em jeito de apresentação desta obra intitulada Direito Comercial Geral da OATA e da Guiné-Bissau. A ele a palavra. Até. Alô? Boa tarde a todos. Excelentíssimos senhores colegas da mesa, caros e ilustres convidados, a destacar especialmente a Diretora Nacional do BFTAO, Presidente Supremo da Justiça, a Reitora da Universidade Católica da Guiné-Bissau, e na sua pessoa, permitam-me cumprimentar todos os docentes universitários aqui presentes, o nosso setor científico. Vou assim iniciar essa missão da apresentação do livro Direito Comercial Geral da OADA e da Guiné-Bissau. Antes de mais, agradeço ao autor
João Espírito Santo, pela confiança na minha pessoa para apresentar esta obra. E também manifestar o nosso regozjo pela escolha da sede da Ordem para acolher este efeméride que muito nos honra. Hoje estamos a assinalar o lançamento na Guiné-Bissau do Manual de Direito Comercial Geral da OADA e da Guiné-Bissau, da autoria do Dr. João Espírito Santo, antigo assessor da Faculdade de Guiné-Bissau, docente da Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito. Trata-se de uma obra estruturante do ensino jurídico da disciplina de Direito Comercial, atualmente vigente na Guiné-Bissau, pontuado no ato uniforme relativo ao Direito Comercial Geral e no Código Comercial do Veiga Brown de 1888. Com isto, o autor vem facilitar assumir a complexidade do ensino jurídico dessa disciplina, sobretudo com a entrada em vigor da OADA, assim suprindo a persistente lacuna da literatura jurídica guineense, normalmente no capítulo da articulação do tradicional direito comercial geral, patente do Código Comercial de Veiga Brown, com o direito da OADA. A presente obra tece profunda análise do novel direito comercial geral da OADA, sua evolução desde a primeira geração do ato uniforme em causa, de 97, a alteração de 2010, seguindo a última alteração de 2014, sem olvidar naturalmente da sua articulação com o direito comercial tradicional do Código Comercial e múltiplas comparações com as outras ordens jurídicas francófonas, lusófonas, com especial destaque ao Código Comercial francês como matriz essencial do ato uniforme do direito comercial geral. Aliás, de todos os atos uniformes, as zonas de conflitualidade, digo aparentes, e as possíveis coabitações, etc, etc. A obra é extensa, compreende 928 páginas, incluindo os anexos de elementos indispensáveis do ensino jurídico completo desta disciplina, como extrato de alguns artigos do Código Comercial de 1988, que sobreviveram ao ADA. O próprio ato uniforme relativo ao direito comercial geral, o ato uniforme relativo à organização das garantias, extrato do regulamento 15/2002 do Conselho de Ministros do UEMOA, referente à letra e livranças, e modelo de letra e livranças. Portanto, só por isso, meus senhores e minhas senhoras, vale a pena adquirir pelo menos o manual para a vossa leitura e consulta. Compreende 14 capítulos, centenas de itens. A OADA foi criada a 17 de outubro de 1997 e entrou em vigor em 95. Até ali, o núcleo duro do regime de direito comercial vigente da Guiné-Bissau vinha então regulado no Código Comercial de Veiga Brown, de matriz essencialmente do Código Comercial português, vigente na época colonial, mandado aplicar na Guiné-Bissau por força da restrição material operada por lei número 1/73. O Código Comercial incorporava quase a integralidade do uso do mercatório na Guiné-Bissau até a ratificação para adesão a 17 de janeiro de 1994 da resolução número 1/94 da Assembleia Nacional Popular publicada no Oficial número 3, que manda aplicar assim o Tratado da OADA e Guiné-Bissau passa a fazer parte. Curiosamente, a Guiné-Bissau foi dos primeiros a ratificar e depositar o Tratado da OADA, mas o último a iniciar a sua aplicação e confirmação prática. Foi feito a Faculdade de Guiné-Bissau assume um papel preponderante nesta senda a partir de 2005, com a promoção das primeiras jornadas jurídicas de reflexão sobre o direito da OADA, conferências, colóquios, estudos, publicações, cursos de pós-graduação, nos quais o autor, João Espírito Santo, sempre teve um papel de relevo, quer publicando inúmeros artigos sobre a OADA, quer organizando jornadas, conferências, cursos. Desde então, assume-se a complexa mudança de paradigma no direito comercial da Guiné-Bissau com adesão à OADA e o ato uniforme relativo ao direito comercial geral. Aliás, o autor aborda esse assunto nas páginas 19 e seguinte, como poderão depois constatar. Nesta obra, o autor, de forma direta e implicitamente, deixou testemunhos e respostas às questões prévias que dividiram as opiniões nacionais em consequência da nossa integração à OADA, nomeadamente
A primeira questão, a questão da sua legitimidade ou constitucionalidade em face da restringida cláusula de recepção imediata ao contínuo dos direitos humanos. A segunda questão, a questão da sua natureza. Sawada preconiza a harmonização, como parece apontar o nome iuris, ou a uniformização. Parece-me que o autor também deu resposta a essa matéria. A terceira questão prende-se com o alcance do artigo 10º do Tratado. Espraiava-se a tese, de um lado, a tese de revogação global contra a tese de revogação parcial. O autor também, o pontual, deu respostas claras nessa obra. Este manual do direito comercial geral da OADA e da Guiné-Bissau corresponde a um acervo do contributo para a melhor compreensão do direito comercial guinense contemporâneo, agora regido sob a batuta do direito de matriz francês, essencialmente inspirado no Código de Comércio de França de 1907, no qual se integra um processo mais amplo de reflexão por parte do autor sobre o direito comercial contemporâneo vigente noutros países como Portugal, Itália, França, Alemanha, Espanha, etc., etc., constituindo-se em um importante ponto de inflexão neste processo de sistematização e produção do conhecimento científico baseado na experiência do ensino jurídico e prático do autor durante vários anos em Portugal e na Guiné-Bissau entre 96 a 98, 2016 a 2019, na profunda assimilação do direito da OADA e da Guiné-Bissau. Fato que permitiu ao autor aprofundar algumas assimilações do direito da OADA, constatações iniciais desse debate em voga sobre o direito da OADA na nossa sociedade e na relação e articulação com o direito interno, respondendo às principais demandas urgentes, proporcionando algumas soluções sobre as zonas de conflitualidade e de aproximação entre as duas ordens jurídicas. Aqui não nos vemos pura e simplesmente diante de uma obra de cariz doméstica. Antes estamos perante uma obra transdisciplinar e transfronteiriça, por excelência. Aliás, já tivemos a ocasião e a oportunidade de desafiar e convidar o autor a traduzir em francês, visto que ele, nessa língua, está vontadíssima a fazer essa tradução, na qual o autor aborda temas interdisciplinares sobre o direito da OADA e da problemática questão da sua articulação com o direito interno dos Estados-partes, destacando as principais novidades, a viragem de paradigma de orientação objetiva, a subjetiva, a centralidade do regime do direito comercial geral guineense no ato do comércio, sujeito comerciante e na nova figura do empreendedor, introduzida na versão de 2010 do ato de forma relativa ao direito comercial geral. A zona de conflitualidade e de coabitações possíveis. Neste particular, o autor não se limitou apenas a colocar questões, mas busca igualmente soluções e respostas às várias preocupações suscitadas sobre o regime do direito comercial geral, sem olvidar das imposições derivadas de natureza supralegar dos atos uniformes da OADA. Na estruturação dos capítulos, o autor procurou dar resposta às demandas do ensino jurídico do direito comercial geral contemporâneo na Guiné-Bissau, a necessidade de identificar as profundas mudanças de paradigma e a forma como elas interferem no seu ensino. E mais especificamente, como essa mudança de paradigmas interfere na definição de diretrizes e estratégia pedagógica do ensino e na conformação prática. No capítulo primeiro, intitulado As coordenadas fundamentais do direito comercial, páginas 25 a 73, o professor Dr. João Espírito Santo, na primeira parte, traça a base preliminar comum ao direito, ao ensino jurídico desta disciplina, a articulação com outros ramos da ciência jurídica, como público, privado, sua autonomia, a percepção historicista e evolucionista do seu objeto, reformulação posterior em torno do empresarialismo, para, na segunda parte, refletir sobre a dimensão policentrismo, usando a expressão do autor, do direito comercial na Guiné-Bissau, no ato do comércio, comerciante e na nova figura introduzida, que é de empreendedores. No capítulo segundo, dedica a integração econômica e jurídica regional da Guiné-Bissau. Ora, em consideração, faz 75 e 84. Faz brevíssima análise sobre vários estágios de integração econômica e jurídica protagonizada em África e de que a Guiné-Bissau faz parte hoje, com especial destaque a CDAO, o EMOA e a OADA. No capítulo 3º, páginas 87 a 91, dedicado à natureza do ato de forma da OADA sobre o qual o autor fala de supremacia em relação ao direito interno
incompatíveis ou contrários, por força do artigo 10º do Tratado. Para no capítulo 4º, páginas 93 e 98, o autor vem traçar, mais precisamente, o âmbito do direito comercial vigente e sua articulação com a OADA, tendo realçado desde logo a patenteada contradição sobre a base de orientação que se assume de matriz objetiva do Código Comercial de Veiga Brão, artigos 1º, 2º e 230 desse Código Comercial, e de matriz subjetiva no ato uniforme da OADA, artigo 1º a 3º. No capítulo 5º, páginas 101 a 146, aborda o comerciante, pessoa singular e coletiva, como sujeito incontornável da situação jurídica mercantil, a nova concepção do artigo 2º da última versão do ato uniforme relativo ao direito comercial geral, que o define como aquele que faz da prática de atos do comércio por natureza da sua profissão, em comparação com a versão de 97, de 2010, e do Código Comercial de Veiga Brão. Há alguns aspectos tributários do direito civil, como a capacidade comercial, artigo 6º e artigo 7º do Direito Comercial Geral, da OADA. O regime de incompatibilidade, inibições, a categorização e arrumação do sujeito comerciante, pessoa coletiva, como sociedade comercial, o movimento de interesses econômicos, associações, fundações, sociedades cooperativas, introduzida pelo ato uniforme relativo às sociedades cooperativas, aprovada em 2010 e entrou em vigor em 2011. O autor dedica o capítulo 6º, páginas 149 a 156, à nova categoria do sujeito da relação jurídica comercial, empreendedor, introduzida na versão de 2010, que eu havia referenciado, que se afigura próxima à figura do empresário individual instituído em França por força da Lei 2008-776. No capítulo 7º, páginas 159 a 460, sobre ato do comércio, traça nova configuração e qualificação do ato do comércio, conforme artigo 3º do ato uniforme relativo ao direito comercial geral, traduzidas nas operações comerciais em geral e em especial. Contratos comerciais, de compra e venda comercial, mandato, as intermediações comerciais, os títulos de crédito, o regime atualmente vigente da letra de câmbio e livrança, articulado com o Regulamento 15/2002. No capítulo 8º, páginas 463 e 494, reservou a conceptualização da empresa comercial, conforme o artigo 230, em articulação com o regime do artigo 3º do ato uniforme relativo ao direito comercial geral e suas classificações. No capítulo 9, página 497 a 507, sobre o regime especial de prescrição à luz do ato uniforme relativo ao direito comercial geral. No capítulo 10, página 509 e seguinte, aborda o importante tema do registro do comércio de crédito imobiliário, conforme o regime do ato uniforme relativo ao direito comercial geral. Seu objeto, artigo 35 e seguintes, derrogação ao Código do Registro Predial Comercial nesta matéria. Ainda nesse capítulo, dedica extenso escrito relativo à organização da RCCIM, realçou a verticalidade dos serviços da RCCIM relacionado com o serviço do registro local, nacional e regional, artigo 36 e seguinte, artigo 73 e seguintes e artigo 76 e seguinte, bem como o procedimento do registro teórico, contido e legitimidade para requerer o registro à luz do novo regime previsto neste ato uniforme. No capítulo 11º, páginas 519 a 550, sobre arrendamento profissional, conforme ato uniforme relativo ao direito comercial geral, de matriz e inspiração, mais uma vez, no direito francês, que na anterior versão tinha o nome iuris, que era de arrendamento comercial, no qual denota-se a derogação parcial do Código Civil e também da Lei do Inclinato. Capítulo 12º, páginas 553 a 600, versa sobre o estabelecimento comercial, os negócios associados ao mesmo, como locação, alienação, no âmbito do ato uniforme da OADA, artigo 135 a 168. Os elementos essenciais do estabelecimento comercial, como a clientela, chamado também de aviamento, nome, insígnia,
bem como elementos incidentais relacionados com os bens, mundos corpóreos e incorpóreos que integram o estabelecimento comercial. Artigo 137 e seguinte. O autor aborda no penúltimo capítulo, refiro o capítulo 13º, páginas 603 a 647, regime de intermediários conforme a uniforme do ADA, relativo ao direito comercial geral, artigo 169 e seguintes, de forma abrangente na sua regulação, 3 categorias de intermediários do comércio, nomeadamente o comissário, o mediador e agente comercial, traçando com precisão a respectiva diferenciação conceituais e do regime. Por último, no capítulo 14º, páginas 649 a 696, dessa abordagem da compra e venda comercial no ato uniforme relativo ao direito comercial geral, a partir do artigo 234 e seguinte, transpondo assim o regime da Convenção de Viana sobre a compra e venda internacional de mercadorias de 11 de abril de 1980, no qual denota-se a orientação subjetiva, uma vez que deferida aos sujeitos comerciantes como contraparte neste negócio. Portanto, em gesto de marco final, cumpre salientar que a presente obra interpela a todos os juristas, operadores judiciários, sociedade em geral e, em particular, os governantes, sobre a necessidade de conformação prática e articulação dos comandos normativos da OADA ao direito atualmente vigente aqui na questão, seja ele direito civil ou direito comercial. Parabéns, professor João Espírito Santo. Obrigado. Já disse. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Vamos agora à última intervenção. É só para dizer que alguém disse que a ciência não se fala em 30 minutos. Nós não nos lembramos que o nosso professor doutor não ia conseguir falar a ciência em 5 minutos. Agora, em jeito de pormos um ponto final, só vou repisar que, à luz do tal princípio de aplicabilidade direta das normas das organizações de integração regional, é obrigatório comprar o livro, não é? Quando há um livro que é da OADA, qualquer cidadão do país membro da OADA tem a obrigação de comprar o livro. Artigo. Não, é o princípio da aplicabilidade direta, imediata, não é? Sim. Então, é mais que um artigo. É um princípio. Entretanto, é também por força deste princípio que vos digo a todos que a partir de agora é obrigatório ouvirmos a conversa sobre a OADA. Então, nós já tínhamos começado a abrir o livro e agora vamos abri-lo por inteiro, pelas mãos do próprio autor, refiro-me agora ao professor Dr. João Espírito Santos. Então, passo a palavra a ele como último interveniente. Mas, não estou a gostar, é muito normal lubrificarmos o ambiente com algumas palmas. A ele uma salva de palmas. Salvas de palmas pelo trabalho feito e pelo país. Obrigado. Eu tenho aqui um microfone, mas mas eu acho que este é melhor. Este é melhor que o outro. Acho que sim. Obrigado. O outro é melhor. Grande trabalho. Já está. Bom, boa noite a todos. Julgo que isto está a funcionar. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os presentes aqui, que não vou nomear um, já foram nomeados. Portanto, é devido um vivo agradecimento a todos por aqui estarem, que estão, no fundo, a homenagear também o lançamento do livro. Destaco aqui, fundamentalmente, não só a sociedade civil que trabalha com direito, mas também as instituições e os meus colegas da Faculdade de Direito de Bissau, alunos da Faculdade de Direito de Bissau, que também já vi por aqui, a todos muito agradeço. Agradeço as palavras muito simpáticas de todos os membros do painel, o diretor da Faculdade de Direito de Bissau, o representante da Coruval, o Sr. Bastonário hoje aqui em representação da Ordem e, portanto, fazendo as honras da casa. Muito agradeço à Ordem a simpatia com que acolheu desde logo a minha sugestão de que se fizesse aqui, e a sugestão começou por ser porque aqui havia um espaço aberto e em espaços fechados neste momento é muito complicado juntar mais de 20 pessoas e, portanto, agradeço muito à Ordem
a disponibilidade que desde logo foi manifestada para este evento. E sobretudo agradeço ao professor Januário enfim, a simpática apresentação que fez da obra extensa. Eu queria começar por dizer duas ou três palavras relativamente ao que foi este projeto, que começou com umas simples notas para os meus alunos, para que os meus alunos tivessem, no fundo, um acompanhamento escrito em relação a uma matéria que não estava sistematizada até agora, não é, na Guiné-Bissau. Depois foi crescendo, capítulo a capítulo, matéria a matéria. Em boa verdade, estas notas começaram em 2016, no primeiro ano em que eu estive de novo aqui nesta segunda fase a ensinar. Deparei desde logo com a necessidade de traduzir os próprios atos uniformes de segunda geração, porque não havia tradução portuguesa até então. Felizmente já estava em curso então um projeto paralelo para a tradução que o ano passado chegou à Guiné-Bissau, da qual eu participei, traduzindo dois dos atos uniformes, o Direito Comercial Geral e o ato uniforme relativo às cooperativas. Portanto, isto nasceu como um projeto, digamos, de auxílio aos meus alunos, mas de centímetro em centímetro foi crescendo até aquilo que podemos dizer hoje um manual que traça, no fundo, aquilo que é o direito comercial geral atual da Guiné-Bissau, que é uma matéria, de alguma maneira, difícil de harmonizar, porque, digamos, conjuga peças de diferentes origens, de diferentes matrizes, conjuga, sobretudo, direito de produção interna com direito de produção transnacional, e, portanto, é preciso analisá-lo em termos verticais e é preciso harmonizá-lo. Queria dizer-vos que, enfim, não vou, obviamente, dizer o que é que contém o livro, a apresentação já foi muito bem feita pelo professor Januário Correia. Queria dizer-vos que este resultado deixa-me profundamente feliz poder fazer a apresentação do livro na Guiné-Bissau, sobretudo porque isto representa o ponto cimeiro do trabalho que eu comecei para os meus alunos, mas que às tantas se desenvolveu a um ponto de ser um trabalho que me parece útil para toda a comunidade jurídica da Guiné-Bissau. Como já foi aqui referido, escrito em língua portuguesa, ultrapassando a dificuldade de acesso de algumas obras escritas em francês e que eventualmente as pessoas podem não dominar, mas sobretudo a obra é, digamos, primeira neste sentido. Ela olha para o direito da OADA na perspectiva específica da Guiné-Bissau, coisa que até agora não tinha sido feita e, portanto, nesse aspecto tem um valor próprio, digamos assim, que não encontramos noutras obras que são perspectivadas, sei lá, a partir do direito do Senegal ou a partir de uma comparação com o direito francês. Ela procurou, na realidade eu procurei, que fosse um produto genuinamente visto a partir da Guiné-Bissau, para a OADA e não o contrário, digamos assim. Neste sentido, eu quis também que fosse um projeto especificamente guineense. E por isso evitei aquilo que é o lugar mais comum, digamos, de editar um livro em Portugal, cujo nome tem Angola na capa, ou Guiné-Bissau, ou Cabo Verde. Aliás, por Cabo Verde, agradeço também aqui a presença do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da pessoa do Dr. Alassane Valdés, que foi meu aluno há muitos anos e está cá presente, agradeço-lhe. Queria salientar que a especificidade, digamos, deste produto que eu vos vinha referindo, é uma especificidade não só porque a Guiné-Bissau a olhar para a OADA e a olhar para a sua integração jurídica regional, portanto o livro foi escrito nessa perspectiva. Depois porque não quis que fosse mais um livro com um nome de um país africano na capa e por isso quis envolver uma editora da Guiné-Bissau neste projeto. Portanto, eu faço notar que o livro é de edição simultânea da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa e da Corubal, portanto é um lançamento simultâneo Lisboa-Bissau, portanto é editado em ambas as cidades em simultâneo, o que também julgo não será muito comum neste contexto. E queria deixar aqui uma nota final que é demonstrativa exatamente desta perspectiva, ou seja, isto não é a OADA a olhar para a Guiné-Bissau, é a Guiné-Bissau a olhar para a OADA. A Faculdade de Direito de Bissau, nos seus 30 anos comemorados este ano, já produziu obras interessantes nesta matéria, ou ainda que não diretamente relativamente à OADA, mas já produziu obras que me auxiliaram na construção deste livro. E, portanto, eu, cada vez que falo na Guiné-Bissau, também fora, mas em princípio, para falar na Guiné-Bissau,
preste sempre a honra a este projeto que é a Faculdade de Direito de Bissau, em que me empenhei pessoalmente, não é? Eu, na realidade, à conta dos anos que aqui vivi, eu somo 5 anos da minha vida na Guiné-Bissau, em termos de anos letivos, não é pouco, mas devo dizer que no aproveitamento que fiz, digamos, da massa crítica que já foi produzida na Guiné-Bissau e, sobretudo, saída da pena dos seus docentes, verificarão que, por exemplo, eu procurei, obviamente, aproveitar esse material. Aliás, agradeço em especial ao professor João Mendes Pereira, cuja tese de doutoramento muito me serviu para o meu capítulo 2º ou 3º, já não me lembro bem, e várias reflexões que estão escritas e em curso de publicação do Dr. Osvaldo Silva, na sua tese de mestrado. Portanto, eu aproveitei todo esse material, dando luz e visibilidade à Faculdade de Direito de Bissau. Não o faço, digamos assim, por nenhum favor ou nenhuma especial deferência. Julgo que isso é que era o devido, considerando que esta perspectiva é, como digo, a perspectiva da obra, a Guiné-Bissau a olhar para a UABA. Portanto, nessa perspectiva, sinto-me feliz por vos ter aqui hoje. Espero que a obra contribua no plano quer das instituições, quer dos tribunais, quer da advocacia, para melhorar aquilo que é o contexto jurídico-social e jurídico-académico da Guiné-Bissau. E, posto isto, termino agradecendo muito a vossa presença e esperando que, digamos, não necessariamente eu, como dizia ali o senhor representante da Corval, mas que a esta iniciativa se sigam outras, designadamente que envolvam editoras da Guiné-Bissau, que permitam, na realidade, que o sistema se fortaleça e avance. Muito obrigado a todos por terem assistido. Muito obrigado. Muito Ainda obrigado. falta Muito obrigado. sensivelmente 1 hora para terminarmos este evento. O tempo já não O que eu favorece. quero dizer? Em primeiro lugar, eu quero só lembrar dos aspectos. Agora, quem fala sou eu. Desculpa, falei baixinho. Estou a ver aqui a presença do mestre Gork Medina. Ele disse uma coisa numa das aulas de que eu me lembro. Eu sei que ele não admite erros, não é? Aceita a correção depois. Ele disse que admira, se no mundo de hoje, ele vai me chumbar, não? Portanto, ele admira quem Já tiver com a dificuldade em fazer qualquer apresentação investigação do livro científica pelo no mundo de autor, hoje, tendo em conta que somos através do telemóvel obrigados conseguimos a- o que é que eu quero dizer? Basta alguém a abrir finalizar a página essa Rádio transmissão. Pantabá. A partir de hoje poderá encontrar tudo quanto foi dito aqui, porque o representante da Rádio Pantabá na internet, refirma ao Aliu Candé, que dispensa apresentações, conseguiu aqui fazer a cobertura integral de tudo. Então, isto já está na internet, seguindo essas orientações do mestre Gork, é fácil, mesmo aqueles que não cá estão poderão acompanhar tudo indeferidamente. Também aproveito para vos convidar a uma surpresa que vai acontecer. Já sabem, na Guiné nós temos as nossas formas tradicionais de homenagear. Nós temos as balobas, sabem? As balobas servem para homenagear, independentemente Eu queria do despedir, lado considerado idólatra, desculpem mas a acho que expressão. devo esperar um Mas, pouco, mas o as tempo não balobas favorece. servem mais para homenagear a título póstumo as pessoas. Estamos nesta Mas aqui cerimônia vamos de homenagear lançamento em do vida, livro Direito por Comercial intermédio de alguém Geral que já da sabe UADA quem é, e da Guiné-Bissau. e vai fazer uma surpresa. Então eu passo a palavra à surpresa. Se faz favor. A doutora surpresa, se faz favor. É com essa a surpresa, surpresa, faça surpresa. é com essa Isto aqui surpresa é a mesmo maior é que surpresa vamos que se tem no país. terminar essa transmissão. Obrigado. Estamos a assistir à entrega da surpresa. Isto é um pano de pente. Cuida. Este pano tem grandes significados aqui no país. É utilizado para as cerimônias, utilizado também para cobrir, para se proteger contra o frio. E isto é muito das funções. Então, nada melhor que isto. E agora, para encerrarmos mesmo, como o comandante é quem manda, se levar mal o barco, ele vai mal. Então eu é que mando neste momento, com a permissão de todos. Agradeço-vos em nome do João Jota, que ele é que proporcionou tudo isto, em nome dos organizadores, mas em nome do mestre Basílio Sanca, bastonado da Ordem dos Advogados, convido-vos a pausa café, aonde não sai. Mas vamos ao coquetel. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Bye, bye.